Eu nunca fui de me impressionar com nomes. Como diretor clínico de um grande hospital em Brasília, aprendi cedo que crachás, cargos e manchetes ficam do lado de fora da sala de emergência. Aqui dentro, todos chegam iguais. Um corpo pedindo ajuda e uma equipe pronta para responder. Ainda assim, naquela tarde que começou como qualquer outra, algo mexeu comigo quando a enfermeira-chefe correu até mim, a voz controlada, porém tensa. Diretor, ambulância a caminho. Paciente masculino, 70 anos, episódio de mal-estar, pré-síncope, vômitos e queda de pressão. Aparentemente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu me aproximei da cabeceira, olhos nos olhos, como sempre faço para que a pessoa entenda que há alguém ali, e não só jalecos. Senhor Jair, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico de plantão. O senhor está em segurança. Vamos estabilizar a pressão e controlar os vômitos. Preciso que respire devagar comigo, pode ser? Ele me olhou do jeito que olham os que chegaram no limite. Uma mistura de resistência e rendição. Os soluços cortavam a fala, mas a cabeça assentiu. Guiado pelo hábito, contei. Inspira por 4 tempos, segura 2, solta por 6. Ele tentou. O primeiro sopro foi trêmulo, o segundo, menos. Sinais vitais começaram a conversar melhor com a tela. A equipe falava em códigos que para nós são línguas vivas. Soro aberto, 10 de metoclopramida, pressão respondendo, leito 3 pronto. Quando a maré baixou o suficiente para que pudéssemos ouvir algo além do corpo, pedi que todos guardassem 1 minuto de silêncio técnico. É assim que chamo a pausa onde avalio a pessoa inteira. Não apenas o mapa de exames que vai chegar. Como o senhor se sente agora? Perguntei. Melhor, ele respondeu, a voz rouca. Desculpa o transtorno. Eu achei que fosse cair. Expliquei, com a serenidade que empresto nessas horas, que não há transtorno quando a vida pede cuidado. Não importava quem ele era. Importava como ele estava. E ele estava abatido. Havia algo nos olhos que ia além dos sintomas. Um cansaço antigo, desses que não dormem quando as luzes apagam. A sala, embora funcional, se tornou um confessionário breve. Eu não busco confissões, não é meu ofício, mas às vezes elas nos procuram. Doutor, ele disse após uma pausa, os soluços finalmente espaçados, eu estou em prisão domiciliar. O senhor sabe disso. Assenti com o mesmo gesto que uso para dor de estômago e para medo, o de quem respeita sem invadir. E hoje, continuou, acordei com a cabeça pesada, a boca amarga, e a notícia de mais uma decisão. A gente tenta se manter firme, mas o corpo cobra. Eu não sou de reclamar, mas 27 anos e 3 meses, até quem é de aço enferruja por dentro. Não fiz nenhuma pergunta. Na medicina, perguntas são bisturis, cortam ou salvam. E ali, naquela primeira hora, eu precisava ser mais curativo do que invasivo. Ajustei o soro, sinalizei para reduzir a iluminação direta e pedi que o fisioterapeuta respiratório aguardasse do lado de fora. Voltei a encará-lo, agora com menos ruídos ao redor. Entendo que o senhor esteja passando por muita coisa, respondi. Aqui, vamos cuidar do seu corpo para que a sua cabeça tenha onde descansar. A pressão já está respondendo. Vamos observar mais um pouco. Ele assentiu de novo, mas não parou ali. Talvez fosse a necessidade de ser ouvido. Talvez um impulso humano de quem anda vigiado por câmeras e sente falta do pequeno luxo do anonimato. Eu sei que o senhor não tem lado, disse, como quem lê uma biografia invisível em mim. Mas preciso dizer, eu falo muito por aí, falo grosso, apanho, bato, é do jogo. Só que eu sou um homem. E às vezes, doutor, eu só queria que lembrassem disso. Sei que muitos esperariam de mim uma pergunta política. Não fiz. Eu não voto em leitos, não indico partidos em receituário. Meu compromisso é com a vida que lateja na ponta do dedo onde coloco o oxímetro. Ainda assim, o que ouvi bateu em algum lugar desocupado das minhas convicções. Não mudei de lado, não ganhei lado. Ganhei uma ruga nova. A ruga de quem viu, por trás do personagem, um homem prestes a desabar. O senhor não precisa me provar nada, falei baixo. Eu trabalho com sinais vitais. E eles dizem muito. O seu corpo está dizendo que tudo isso pesa. Deixe a gente segurar um pouco também. A enfermeira Bel me chamou perto da porta, aquele chamado de quem não quer interromper e, ao mesmo tempo, precisa. Exames iniciais enviados, eletrólitos em curso, sugestão de observação controlada. Dei as ordens de praxe, autorizei analgesia leve e retornei. Ele me olhava com uma mistura de gratidão e cansaço. Doutor, chamou outra vez. O senhor acredita em oração? A pergunta ficou suspensa no ar como poeira sob luz de centro cirúrgico. Não é a primeira, nem a última vez que ouço isso. Minha resposta é sempre a mesma, dita com o mesmo respeito com que palpo um pulso. Eu acredito em silêncio que cura. E se a oração do Senhor cabe dentro desse silêncio, então eu acredito, sim. Ele fechou os olhos por instantes, como quem testa o próprio peso numa rede. Por reflexo, reduzi ainda mais os estímulos. O bip do monitor ficou mais baixo, o ar-condicionado menos severo, os passos quase ausentes. O assessor, lá fora, insistia em detalhes e notas, mas a equipe segurou a maré.
Há momentos em que a medicina é também guarda-costas da intimidade. A meia hora seguinte foi o que chamamos de ouro na emergência. Aquela curva em que o corpo responde, o estômago aquieta, a cabeça clareia um pouco. Nesse intervalo, eu caminhei até o posto, revisei os parâmetros, assinei um pedido de avaliação cardiológica e recopiei com minha letra, mais legível do que a lenda diz, o resumo clínico: episódio de mal-estar, pré-síncope, vômitos e hipotensão. Estabilizado, manter vigilância intensiva leve. Voltei para o leito, mais por escolha do que por necessidade. Alguns diriam que um diretor tem outras coisas para fazer. Eu acho que a direção se exerce também do lado da cama. Quando me aproximei, ele abriu os olhos e murmurou algo que me surpreendeu pela simplicidade. Obrigado por me tratar como gente, doutor. Sorri. Não me senti engrandecido. Senti, na verdade, o contrário, pequeno diante do óbvio. É o combinado por aqui, respondi. A gente cuida de pessoas. Os títulos que elas carregam a gente deixa na recepção, ficam guardados lá num cabide invisível, esperando a alta. O relógio avançou para um daqueles horários em que o hospital troca de pele. Nem tarde, nem noite. Um entrelugar onde os corredores parecem manter a respiração para não perturbar. Eu chamei 2 da equipe, Bell e o residente Caê, e pedi que permanecessem comigo na próxima hora. Não por protocolo, mas por intuição. Há pacientes que pedem pouca gente e muito silêncio. Há outros que pedem poucas palavras e um gesto. Doutor, ele disse depois de minutos que não contei, a gente pode fazer aquela oração? Olhei para Bell. Ela entendeu sem que eu precisasse traduzir. Caímos então no tipo de consenso que não consta das diretrizes, o da humanidade. Eu aproximei a cadeira, pedi que ele segurasse o próprio ritmo respiratório. E deixei o pedido no ar, sem liturgia, sem rituais excessivos, apenas com a dignidade que cabe nos instantes em que o corpo se recompõe e a alma procura um lugar onde apoiar. O que ainda treme, mas isso, a maneira como aquela oração aconteceu e o que ela fez com a sala inteira, é parte de outra hora, de outra camada desse relato. Porque antes havia ainda o que registrar, o que entender, o que observar. E, sobretudo, o que reconhecer, que por trás de todas as manchetes há sempre um homem que chega e, às vezes, desaba. E uma equipe que, se puder, aprende a segurar. Ele estava mais estável, mas não era só a pressão que me preocupava. Havia um peso invisível nos olhos dele, algo que nenhum monitor cardíaco consegue medir. Sentei-me ao lado da cama, não como diretor, mas como médico que entende que às vezes o maior remédio é escutar. Doutor, vou ser sincero, disse ele, ajeitando-se devagar no leito. Eu não acreditava que ia precisar vir parar aqui. Achei que fosse só um mal-estar, mas o corpo já não aguenta como antes. Desde que começou essa prisão domiciliar, parece que as paredes me comprimem por dentro. Eu apenas assenti, deixando que ele conduzisse. O silêncio, para muitos, é desconfortável. Para mim, é a ponte para a verdade. O senhor sabe, continuou respirando fundo, eu fui condenado a 27 anos e 3 meses. 27 anos, doutor. É quase uma vida inteira. E não é nem só a sentença, é a sensação de que querem apagar o que vivi, o que representei. Eu acordo, olho em volta, vejo minha esposa preocupada, vejo meus filhos tentando ser fortes, mas por dentro eu sinto que estou desmoronando. Olhei para ele com o cuidado de quem segura algo frágil. Não era o ex-presidente falando ali. Era um homem que, de repente, estava despido de símbolos. Jair. Arrisquei chamá-lo pelo nome, sem títulos. Aqui dentro nós cuidamos da saúde. O resto lá fora é outra arena. Mas eu posso dizer uma coisa. Quem está diante de mim agora não é um político. É alguém que precisa ser ouvido. Ele sorriu de leve, cansado, mas sincero. Isso me conforta. Porque lá fora, até o silêncio da gente vira manchete. Eu posso até me calar, doutor, mas eles sempre vão inventar o que eu disse. Aqui, pelo menos eu sinto que falo sem câmeras. Nesse momento confesso que me surpreendi. Eu, que nunca me envolvi com política, que sempre mantive distância das discussões de partido, percebi uma humanidade que dificilmente aparece nos noticiários. Não era discurso inflamado. Não havia plateia. Havia apenas um homem cansado. Eu tento manter a fé, sabe? Aí ele prosseguiu. Porque sem fé eu já teria caído de vez. Eu rezo em silêncio, sozinho, pedindo força. Mas confesso que tem dias em que até a fé parece escorregar dos dedos. Respirei fundo antes de responder. Jair, eu não julgo nem absolvo. Eu cuido. E no seu olhar eu não vejo mentira. Vejo cansaço, vejo dor, mas também vejo alguém tentando resistir. Isso para mim já é um sinal de honestidade. Ele me olhou fixo, os olhos marejados. Obrigado, doutor. O senhor não tem ideia do que significa ouvir isso de alguém que não me deve nada, que não está aqui por política, mas por vocação. Eu não sou de me emocionar fácil, mas confesso que a sinceridade daquela fala me tocou. Ali, entre sondas, soros e bips eletrônicos, não havia direita ou esquerda. Havia apenas um homem pedindo para ser tratado como humano, e eu, como médico, percebi que essa é, talvez, a essência da nossa profissão. Passamos quase 1 hora conversando. Ele me contou da rotina em casa, da dificuldade de dormir.
dos pesadelos que misturavam tribunais e corredores escuros. Falou da família, da saudade de momentos simples como caminhar livremente, de almoços sem olhares de vigilância. Em cada relato havia uma mistura de fragilidade e resistência. O senhor nunca teve lado político, não é, doutor? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Não, nunca tive. Meu lado é a vida. Ele respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Então o senhor vai entender que não importa se acreditam ou não em mim. O que importa é que, no íntimo, eu sei que não menti em tudo que vivi. O olhar de quem me julga não me interessa mais. O que me interessa é não perder a esperança. Naquele instante, o monitor cardíaco apitou suavemente, ajustando-se a um ritmo mais estável. Era como se o corpo confirmasse o que a alma começava a aliviar. Eu chamei a equipe, ajustamos novamente a medicação e antes de me afastar ele pediu: Doutor, quando puder, não me deixe sozinho. Porque o silêncio, às vezes, é mais pesado do que qualquer sentença. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade que ia além do jaleco. E fiquei mais um pouco, observando, anotando, cuidando. Ao sair da sala, carregava comigo não apenas o relatório médico, mas também a certeza de que naquele homem havia algo que o mundo raramente via: vulnerabilidade. E foi nessa vulnerabilidade que começamos a construir o momento mais marcante daquela noite. Aquele em que, pela primeira vez, a medicina e a fé se entrelaçaram dentro da nossa equipe. O hospital tem sons que se tornam parte de nós. O bip constante dos monitores, o arrastar dos sapatos antiderrapantes no piso encerado, o zumbido leve do ar-condicionado. É como uma orquestra invisível, onde cada instrumento toca a mesma melodia, a de manter a vida em movimento. Mas naquela noite, ao entrar novamente no leito onde Bolsonaro descansava, senti que os sons se transformaram em pano de fundo para algo muito maior. Ele estava deitado. Olhos semicerrados, a respiração jamais compassada. Os soluços haviam se espaçado, a pressão estabilizada. No entanto, havia uma inquietação que não era física. O silêncio na sala tinha densidade. Eu percebia que ele buscava algo além do que qualquer medicação poderia oferecer. Doutor, murmurou, com a voz ainda fraca. Eu sei que a medicina fez sua parte. Eu sei que o senhor e sua equipe cuidaram de mim. Mas será que podemos orar juntos? Confesso que fiquei imóvel por um instante, não por falta de fé, mas porque nunca fui de misturar espiritualidade com meu trabalho. Sempre acreditei que o hospital é território do palpável, do mensurável, do que podemos examinar. Mas, olhando nos olhos dele, percebi que havia um pedido humano ali. Um pedido de quem já tinha perdido tantas coisas e agora buscava um refúgio simples. A oração. Assenti devagar. Se é isso que vai lhe trazer paz, nós podemos. Chamei a enfermeira Bel, o residente Caê, e mais 2 membros da equipe que estavam de plantão. Expliquei em poucas palavras o que iria acontecer. Ninguém questionou. Ninguém hesitou. Apenas entraram e se aproximaram do leito. A sala, que até então era dominada pelo som dos aparelhos, mergulhou num silêncio quase sagrado. Bolsonaro estendeu a mão, como quem pede companhia. Bel segurou uma, eu segurei a outra. Os demais formaram um círculo discreto, respeitoso. Ele fechou os olhos, respirou fundo e começou. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe das minhas falhas, dos meus erros e também da minha vontade de acertar. Eu estou aqui, frágil, mas não derrotado. Eu peço força, não só por mim, mas por minha família, pelo meu povo. Que eu tenha coragem de enfrentar o que vier e que a verdade prevaleça. A voz dele tremeu, mas não parou. O olhar marejado se abriu por um instante e pude ver que aquelas palavras vinham de dentro, sem ensaio, sem plateia. Eu não sou juiz de fé, mas posso dizer, havia verdade naquela oração. Quando ele terminou, Bel, com a delicadeza que sempre a caracterizou, murmurou uma prece curta, pedindo saúde e proteção. Não era nada ensaiado. Era espontâneo, humano. Caê, o residente, completou. Que a medicina faça a parte dela e que a fé complete o que a ciência não alcança. Eu, que nunca fui de me expor nesse campo, senti que precisava falar. Não como médico, não como diretor, mas como homem. Jair, eu não tenho lado político, nunca tive. Minha bandeira é a vida. Mas hoje, diante do que vejo em seus olhos, posso dizer: sinceridade também é remédio. O senhor pode não acreditar, mas esse momento vai marcar a todos nós aqui. Ele apertou minha mão com força surpreendente para alguém debilitado e respondeu: Doutor, hoje vocês não só cuidaram do meu corpo, cuidaram da minha alma. O silêncio seguinte foi pesado, mas não de tensão. Foi um silêncio de paz, desses que transformam o ar em algo quase palpável. O bip dos monitores parecia mais suave, a luz fria da sala menos incômoda. Era como se, por alguns minutos, o hospital tivesse se rendido a algo maior que protocolos. Depois da oração, fizemos o que sempre fazemos. Voltamos ao trabalho. Ajustamos medicações, registramos no prontuário, conferimos novamente a pressão, mas nada era igual. Algo havia mudado na atmosfera. A equipe saiu da sala em silêncio, cada um guardando dentro de si aquele momento. Eu fiquei mais um pouco. Observei Bolsonaro em repouso, o semblante menos pesado, quase sereno.
Pensei em como o destino às vezes nos coloca frente a frente com verdades que não cabem em exames laboratoriais. Pensei em como, mesmo sem escolher lado, eu tinha visto nele um homem sincero em sua dor. E isso, para mim, era incontestável. Quando deixei o quarto, senti que carregava comigo algo inédito. Eu, que sempre me considerei neutro, técnico, pragmático, havia testemunhado a vulnerabilidade de um homem que muitos só conhecem pelos extremos, o amor ou o ódio. Ali, no entanto, vi apenas humanidade. E é por isso que decidi contar esta história em primeira pessoa. Não para defender, nem para acusar, mas para registrar que por trás de todo título, de toda manchete, existe um ser humano. E naquela noite, diante da fragilidade de Jair Messias Bolsonaro, a medicina e a fé se encontraram. Quando as portas da sala se fecharam atrás de mim, fiquei com uma certeza. Pouco importa a política, as condenações ou as narrativas. O que realmente importa é que, naquela noite, no silêncio de um hospital, um homem pediu ajuda. E nós, como médicos e como pessoas, atendemos. E talvez, só talvez, isso seja o verdadeiro sentido de cuidar.